Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 51. Porque uma palavra Deus pôs no meu coração. Versículos 10, 11 e 12, e breve momento, nós não vamos demorar. Mas eu quero considerar algo aqui essa noite. Glória a Deus. O Salmo 51, todos nós já lemos esse salmo. E já ouvimos tantas mensagens sobre ele. Ele fala de um momento na vida de Davi, em que ele se coloca nas mãos do Senhor e pede misericórdia. Davi era um homem segundo o coração de Deus, sim. Deus tinha um propósito com a vida de Davi. E ele caminhava debaixo desse propósito de Deus. Mas como homem, ele falha. Ele erra. Ele cai. Ele tropeça. E nesse momento, Deus envia um profeta. Claro que não foi na mesma hora. Não foi não, irmão. Quando você faz a leitura lá em 1 Samuel, você vai descobrir que o profeta vem a Davi quase um ano depois. Quase um ano depois. Aconteceu aquilo tudo. Parece que Deus não está vendo, né? Mas Deus está vendo. Depois de algum tempo, o profeta chega. E aí, traz a palavra de Deus para Davi. Dizendo para ele que o que ele tinha feito em oculto, Deus ia fazer diante dos olhos de todos. Diante do sol. E o que ele tinha feito ali, Deus ia trazer aquele mal sobre a sua família. E assim foi. Nós não vamos entrar nessa questão hoje, agora. Podemos entrar no outro dia. Mas é interessante, irmãos, que nesse momento, Davi se coloca diante de Deus para pedir misericórdia a Deus. Misericórdia a Deus. Salmo 51, ele começa a falar disso. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia. Apaga as minhas transgressões, enfim, ele começa a desesperar-se diante de Deus. Porque ele percebe que aquele pecado cometido distanciou de Deus. O Davi estava distante de Deus. Deus estava ali. Davi afasta-se de Deus. E é interessante, irmãos, que ele reconhece no verso 4 que ele só pecou contra Deus. Foi contra ti que eu pequei. E aí nos versículos 10, 11 e 12, ele faz algumas declarações. Ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Esses dois versículos, eles vieram a mim nessa tarde, eu estava meditando. Quando Davi faz um sábio pedido a Deus. Na sua oração aqui, irmãos, nesse momento todo aqui, que ele se coloca diante de Deus, ele diz algo no verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Por que Davi faz essa oração de coração puro? Por que ele pede um coração puro? Porque ele reconhece, irmãos, que do seu coração procedeu todo aquele mal que ele causou. O próprio Jesus, mais tarde, ele fala que do coração do homem procedem tantas coisas. Às vezes eu e você somos pegos, somos surpreendidos pelo nosso coração, não é assim? É? Você pode estar em casa, tranquilo ali, e de repente o seu coração vai lá e... sabe? E aí você começa a imaginar coisas. E aquele momento parece até de prazer, não é? E o coração te leva a isso. E Davi percebe, irmãos, que foi o coração que o traiu. Naquele momento do pecado, ele foi traído pelo seu coração. Um coração que amava a Deus, um coração que era de Deus, um coração que estava nas mãos de Deus, mas naquele instante ele foi traído. O coração o traiu, e a Bíblia diz que o coração é enganoso. E se tem uma coisa que a gente tem que guardar, como diz lá em Provérbios, é o nosso coração. Às vezes a gente guarda tanta coisa, né?
A gente pega um bilhete aí qualquer de alguém e fala, olha, não pode deixar, vou guardar esse bilhete aqui com muito carinho, pode estar certo, olha, está aqui, e você guarda, e bota a chave, fecha, e a gente guarda bilhete, a gente guarda tanta coisa, foto, e não guardamos o nosso coração. E nós precisamos hoje, mais que nunca, irmãos, voltar a pedir a Davi, Senhor, cria em mim um coração puro. Começar a pedir isso a Deus, irmãos. Isso é um sábio pedido. Pedir ao Senhor coração puro. Pureza de coração, pureza de intenção. Para que os nossos atos possam ser atos puros diante de Deus, de integridade, de verdade, de sinceridade. Então Davi está dizendo, cria. Por que criar? Ele já não tinha um coração? Tinha. Mas o seu coração não era puro. Ele percebe quanta coisa passava pelo seu coração. Quantas coisas que entravam e saíam. O coração é um órgão precioso, é o órgão vital do corpo humano, não é assim? E ali entra, ele bombeia todo o sangue do nosso corpo. Entra e sai, vai ali, aquela bomba ali, não é, movendo, aquele músculo, pá. E Davi disse, não, eu preciso de um coração melhor. Eu preciso de um coração puro, livre de impurezas. Porque o mundo de hoje está carregado de impureza. E você vai entender por que Davi está orando isso e por que eu estou falando isso. E aí ele diz aqui no versículo seguinte, logo versículo 10 ainda, e renova em mim um espírito reto. O coração, irmãos, ele faz parte dos nossos sentimentos. O coração é a sede dos nossos sentimentos. Aquilo que você sente. Já foi provado que nós temos 5 sentidos físicos, não é? O coração, ele está envolvido nisso aí, e principalmente nos nossos sentimentos. Muitas vezes somos traídos pelos nossos sentimentos. É aí que entra essa questão do coração. E nós somos traídos por isso aí. E Davi está dizendo para Deus, e renova em mim um espírito reto. O coração é ligado à alma. E o espírito é ligado às coisas de Deus, à consciência do homem. É o que nos mostra o que está certo e o que está errado. Paulo fala disso lá em Romanos capítulo 2. Que aqueles que não têm lei, eles serão julgados pela lei da consciência. Que ora os defende e ora os acusa. Então o nosso espírito está ligado à nossa consciência. E Davi está dizendo para Deus, eu preciso, Deus, de ter um coração puro, de ter um espírito reto. No versículo 11 ele diz assim, não me lances fora da tua presença. Porque ele sabe que o que ele havia praticado era para Deus o rejeitar. Era para Deus o desamparar. Ele disse, não me lances fora da tua presença. Não. E aí, ele diz assim para Deus, e não retires de mim o teu Espírito Santo. É aqui que eu quero chegar. Irmão, Davi sabia que Deus podia tirar tudo dele. Deus podia tirar o reino dele. Deus podia tirar a família dele. Deus podia tirar a riqueza dele. Ele era um rei próspero, abençoado. Lutou muito, conquistou muito. Deus podia retirar muitas coisas de Davi, tirar dele muitas coisas. Mas nesse momento aqui ele disse, não retire de mim o teu Espírito Santo. Muitos de nós não percebemos o que é o Espírito Santo em nós. A gente imagina que Espírito Santo deve ser uma doutrina de uma igreja pentecostal, não é? Que aí se fala muito negócio do Espírito Santo para cá, Espírito Santo para lá, e a pessoa acaba se acostumando a ouvir sobre o Espírito Santo. E aí se fala do Espírito Santo, e canta do Espírito Santo, legal, vou cantar isso aí, gostei. Só que o Espírito Santo, irmãos, ele não é apenas letra de hino. Ele não é apenas a doutrina de igreja pentecostal. Espírito Santo é Deus presente no meio do povo. É a forma que Deus encontrou para estar presente conosco.
Deus o Pai, Ele habita no seu trono de glória. Ele está acima de todas as coisas. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 15, diz que quando Deus sujeitou todas as coisas a Jesus, Paulo disse lá em Coríntios 15, excetua-se, está de parte, fica de fora, aquele que o sujeitou todas as coisas. Deus não está sujeito a Jesus. Está falhando o bicho aqui devagarzinho, ele vai perdendo a fé. Vamos caminhando. Não é? Jesus está sujeito a Deus. Jesus está, todas as coisas foram sujeitas ao Senhor Jesus. Todas as coisas. Menos Deus. Deus está acima dele. O Espírito Santo é o Espírito de Deus. Deus no seu trono de glória está assentado, comandando todas as coisas. Deus está no céu e faz tudo o que lhe apraz, como diz a Bíblia. O seu filho realizou uma obra de salvação. Muda o bicho aí, dá esse verdinho aí. Realizou uma obra de salvação, voltou para o lugar junto do Pai, assentou-se à direita do Pai, e a Bíblia diz lá em Hebreus 8, que agora temos um sumo sacerdote diante de Deus. E quem Deus enviaria para estar conosco? Deus não tem outro que o represente tanto quanto o Espírito Santo. Davi está falando aqui, irmão, de coisa tremenda. Ele diz: Deus, eu preciso de um coração puro, eu preciso que tu renove meu espírito, por favor não me lance fora da tua presença. No verso 12 ele diz assim: torna a dar-me a alegria da tua salvação, me sustém com espírito voluntário, mas por favor, não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi era o que era, Davi conseguiu o que conseguiu, Davi alcançou o que alcançou, Davi tornou-se rei em Israel, Davi teve o seu nome engrandecido na terra, Davi tinha uma família abençoada, Davi, enfim, era um homem de Deus ali naquele tempo, e ele sabia perfeitamente que tudo aquilo ali, ele não conquistou pelo seu nome, nem pela sua força. Ele conquistou porque o Espírito de Deus estava na sua vida. As nossas conquistas, irmãos, não são apenas do nosso braço, não é apenas da nossa mente. Quem confia no seu braço, a Bíblia diz lá em Jeremias, maldito o homem que confia no seu braço. Confia na sua força. Acha que pode fazer alguma coisa e realizar todas as coisas com a força do seu braço. A Bíblia diz, que confia simplesmente na sua força, não está com nada. Por quê? A nossa força falha. A nossa força, na hora que você mais precisa dela, ela te deixa na mão. Agora a força do Espírito não, irmão. O Espírito trabalha exatamente ao contrário. Quando eu e você estamos sem força, Ele nos dá força. Quando eu e você estamos abatidos, Ele nos levanta. Quando eu e você estamos a ponto de pecar e de transgredir, Ele nos adverte. Quando eu e você estamos a ponto de desistir e desanimar, Ele nos anima e nos renova. Todas as conquistas de Davi foram pelo Espírito. Eu estava lendo isso aqui, meditando comigo, quando ele diz: não retire de mim o teu Espírito Santo. Eu estava me lembrando, irmão, daquela hora em que ele foi lutar contra Golias. Certamente nesse momento aqui que Natã chega para ele e conta a história daquela ovelha, não é? Ah, Davi, um homem assim, não é possível, esse homem é digno de morte, quem faz isso tem que morrer. E o profeta falou: Davi, o negócio é o seguinte, esse homem é você. Sou eu? É você. Você fez isso. E eu fiz. E agora? Vou morrer? Não. Deus traspassou o teu pecado. Deus teve misericórdia de ti. Só que as consequências agora virão. E ele desesperadamente, irmãos, ele vai clamar a Deus e vai dizer: Deus, eu preciso de um coração puro, eu preciso de um espírito reto, eu preciso que tu torne a dar-me a alegria da salvação. Senhor, não me lance fora da tua presença e, por favor, não retire de mim o teu Espírito Santo.
O que faz um homem ser um Espírito de Deus? Sabe o que Jesus disse? Jesus disse que quando a nossa casa espiritual está vazia, os espíritos malignos olham para essa casa vazia, e aí se ajuntam num grupo, e vêm para este lugar. E aí você imagina o que é uma pessoa possuída por um espírito maligno, que perturba, que arrasa, que enfim, é essa razão de tudo isso que nós estamos vendo aí fora hoje no mundo. Por que que o mundo está agindo desse jeito? Porque fora a natureza decaída do homem, existe a ação de espíritos malignos, operando a morte, a destruição, operando tantas coisas ruins aí, sabe? Esses dias aí, não sei que dia foi, não me lembro agora, um dia desse, num momento, eu assisti uma reportagem, foi ontem de manhã, não acho que foi ontem de manhã, alguma coisa assim, em que um repórter visitou essas casas de detenção aí, onde tem essas pessoas de segurança máxima, e conversando com ele, foi rápido, um lance rápido assim, e ele, aquela pessoa de costa, porque não podia apresentar-se, o repórter falou, você está arrependido do que você fez? Ele falou assim, não. Mas você está aqui? Não, estou não. Não tem arrependimento nenhum, não. E se você sair daqui? Se eu sair daqui, eu faço tudo de novo. Aí você ouve um negócio dele e fala, meu Deus, como é que pode? Como é que essa pessoa fala isso? Sabe por que fala, irmão? Porque não tem o Espírito de Deus. É o espírito do mundo, é o espírito do mal, é o espírito do diabo, é o espírito maligno que opera nessas pessoas. A Bíblia diz isso. Jesus foi confrontado com esses espíritos. Onde ele chegava, os espíritos malignos se revoltavam, se agitavam pela presença poderosa do Filho de Deus. O espírito maligno existe. Ele possui também as pessoas, ele age nas pessoas. E Davi, nessa hora aqui, desesperadamente, ele diz para Deus, Senhor, não retire de mim o teu espírito, porque se teu espírito sai de mim, qual espírito que vai entrar? Se o Espírito Santo sai, irmão, quem entra? Quem entra? Jesus disse que existem outros 7 espíritos rondando ali, esperando a oportunidade. E quando sai o Espírito Santo, a casa fica vazia, eles entram. Por isso Davi desesperadamente disse, não retire de mim o teu espírito, pelo amor de Deus. Olha, tu tira o reino, tu tira todo mundo, tu tira os bois, tira a vaca, tira o ouro, tira a prata, mas não tira teu espírito de mim não, Senhor. Porque se tu tirares eu morro. E muitos de nós, irmãos, a igreja de hoje não está percebendo a necessidade de termos o Espírito Santo. Talvez Deus esteja tratando conosco. E Ele vai precisar retirar de nós algumas coisas. Mas nós precisamos orar, Senhor, não retires o teu Espírito. Não retires o teu Espírito, não retires. Você vai lutar pelo Espírito Santo na sua vida. Você vai batalhar pelo Espírito Santo na sua vida. Você vai orar mais para que o Espírito Santo seja mais fluente na sua vida, irmão. Mais fluente. Ele possa fluir com mais liberdade na sua vida. A Bíblia diz, Paulo lá em Tessalonicenses, ele diz, gente, não apaguem o Espírito, não extingam o Espírito. Porque é possível com os nossos atos apagar o Espírito. É possível com os nossos atos extinguir a ação do Espírito, amordaçar o Espírito. Prender o Espírito dentro de nós, fica aí, quieto aí, não age não trabalha. E ele fica ali. Você não tem ideia do que é uma pessoa sem o Espírito Santo. É uma pessoa sem direção, vazio, frio, desanimado, acabrunhado, triste. É essa situação de uma pessoa sem o Espírito Santo. E Davi desesperadamente ora, não retire de mim o teu Espírito. Talvez você nunca fez essa oração a Deus. Você já orou para Deus tirar, não é para Deus deixar tantas coisas aí na sua vida, Deus te dá tantas coisas. E nós precisamos, irmãos, orar para que Deus nos dê mais do seu Espírito. O Espírito Santo precisa estar presente na nossa vida.
O que você fez até hoje sem Ele só deu errado. Com Ele dará tudo certo. Davi está pedindo a Deus algo precioso. A sua presença na sua vida. Você não sabe o que é uma pessoa sem a presença de Deus, irmão. Os hospitais psiquiátricos estão cheios de gente aí. Que a própria medicina já disse, estão aí porque a família largou, desamparou, não quer cuidar, não quer tomar conta, não quer ajudar. Mas eles não poderiam estar aqui. Muitos desses loucos que achamos que tem por aí, não são loucos de natureza humana, são loucos espirituais. Porque foram possuídos por espíritos malignos. Mas quem tem o Espírito de Deus deve preservá-lo. Deve guardá-lo. O Espírito Santo deve ser cultivado em nós. Você tem que cada dia renovar a sua comunhão com o Espírito Santo. Cada dia orar, dizer, Deus, eu quero mais do Teu Espírito na minha vida. Às vezes a gente canta um louvor aqui, muito antigo, mas de vez em quando se canta, não é? Espírito, enche a minha vida. Eu fico reparando como nós cantamos, não é? A gente canta como se o Espírito Santo fosse um negócio assim que enche, aí amanhã já não estou mais legal com, né? Sei lá, está cheio hoje, não está muito bom não, vamos desencher de novo, vamos tirar, bora para fora o Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, é o que conserva a nossa salvação. Você foi salvo pela redenção de Cristo Jesus. Você foi perdoado pelo poder do sangue de Jesus. E você e eu somos preservados do mal, preservados do diabo, preservados deste mundo, não porque somos crentes, não porque somos de uma igreja evangélica, nós somos preservados pela presença do Espírito Santo na nossa vida. É Ele que nos preserva, é Ele que nos sustenta. Quantas vezes eu e você quisemos fazer alguma coisa diferente aí, e aí o Espírito Santo não permite. Não permite. O apóstolo Paulo teve experiências tremendas com o Espírito Santo. Na sua segunda viagem missionária, lá em Atos 16, a Bíblia diz que ele quis ir para alguns lugares, e o Espírito não permitiu. Mesmo sendo um homem de Deus, chamado por Deus, qualificado para aquela obra, mas o Espírito Santo estava ali. Aí eu quero ir para Bitínia, o Espírito não vai. Mas meu Deus do céu, não é possível. Eu vou para aqui, não vai. Eu vou para ali, não vai. E você não tem ideia, irmão, quantas vezes o Espírito Santo te impede, me impede de ir ou fazer alguma coisa que nós vamos quebrar a cara, que nós vamos nos dar mal, que nós vamos até pecar. E o Espírito Santo te impede, naquela hora ali ele bota uma barreira, e você ainda que tente não consegue. E nesse momento não é para você ficar triste, dizer, meu Deus, o que está vendo? Será que... Não, irmão, é hora de você dar glória, dizer graças a Deus, porque ainda tem em mim o Espírito Santo que me impede de avançar os sinais vermelhos da vida, me impede de ir aonde eu não tenho que ir. Se isso está acontecendo com você, se o Espírito ainda age na tua vida, dá glória, preserve esse Espírito, segura ele aí, ora para Deus não retirar esse Espírito da tua vida. Você depende dele. Ele não depende de nós, mas nós dependemos dele. Se nós estamos de pé, é Ele que nos sustenta. Ninguém está de pé porque quer. Ninguém está de pé porque é mais forte que o outro, não, irmão. Ninguém está aqui na igreja porque resolveu ser crente. Eu resolvi ser crente, agora entrei numa igreja e mudei de religião. Não. Estar na presença de Deus é um ato do Espírito. Você entende isso quando lê a Bíblia, lá em Lucas capítulo 2, a Bíblia diz que Simeão foi ao templo. Ele ia ao templo, era um homem do templo, da igreja, da casa de Deus. Mas naquele dia especial, a Bíblia diz lá em Lucas 2, o Espírito o levou ao templo. Tem dia que você vem, não tem? Não tem dia que você vem? Você vem porque já é costume. Você vem porque sabe o caminho. Você vem porque, né, o que dia é hoje? Segunda-feira, o que tem na oração? Eu vou lá. Aí você vem, tem dia que você vem. Mas tem dia que o Espírito te traz. Sabia disso? Você não queria vir, mas Ele te trouxe. Eu não vou mais lá, Ele te traz.
quarta-feira, que culto é? Não vou lá não, vou lá não. Ah, vai não, o Espírito te traz. Você erra o caminho quando você vê, está entrando no portão azul. Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu não vim aqui hoje. E ele te traz, irmão. Feliz é o homem, feliz a mulher, feliz o crente quando o Espírito Santo o traz. O guia, o dirige, o orienta. Sabe? E aí você vai entender o propósito de Deus na sua vida. Por isso Davi está orando desesperadamente: e não retire de mim o teu Espírito Santo. Ele sabia o que era a presença do Espírito. Ele sabia disso, irmão. Ele teve uma experiência. Não é? Quando ele viveu ali aqueles últimos dias de Saul. Ele viveu aqueles últimos dias de Saul. Ele viu que é um homem sem um espírito. Saul desesperado. Saul agoniado. Sabe? Saul correndo de um lado para outro. Procurando tirar a sua vida. Meu Deus, o que é que eu fiz? E aquele homem ali atrás dele, com aquela lança, com aquele exército, caçando Davi como um coelho no meio do mato ali. Não é? E ele via aquele homem sem um espírito. Certamente nessa hora ele lembra daquilo tudo. Aquilo volta à sua mente e diz: meu Deus, eu vivi igual Saul viveu. Não, pelo amor de Deus, não me tire o teu espírito. Não me retires isso de mim. Tira o que tu quiseres, menos o teu espírito. Talvez, irmão, Deus vai precisar tirar algumas coisas. Deus vai precisar tirar algumas coisas. Sabe? Tirar algumas coisas. Eu estava falando isso hoje de manhã, irmão. Quando o vento soprava naquele navio ali na viagem de Paulo, que veio vento forte, tempestade, que eles viram que, sabe o que a Bíblia diz ali? Eles começaram a aliviar o navio. Aliviar o navio. Sabe? O que é mais interessante? A minha vida ou essa carga aqui? Interessante é a vida. O que é isso aqui? É um monte de fazenda, joga no mar. O que é isso aqui? Feijão com arroz, joga fora. O que é isso aqui? O que não, sabe? O importante não são as coisas que nós carregamos. O importante é o Espírito de Deus em nós. Se for preciso, irmão, alivie o teu navio. Tire da tua vida o que impede ele agir. Tire da tua vida o que impede ele trabalhar. Tire da tua vida o que impede ele se mover. Ele precisa de espaço aqui dentro. E comece a tirar, comece a aliviar a carga. E diga: Espírito, começa a trabalhar, a agir. Porque é Ele que vai nos levar ao caminho da vitória. Ele que vai conosco até o dia final. Não retire de mim o teu Espírito Santo.